Olá, graça e a paz esteja com todos vocês neste dia. Gratos a Deus por mais uma vez nós podermos estar de pé, né? Muitas pessoas nesta manhã, neste dia, não puderam levantar talvez do seu leito. Muitas pessoas neste momento estão passando situações que elas gostariam de nem poder abrir os olhos. E nós estamos aqui para orar por estas pessoas e sermos gratos a Deus porque nós estamos aqui e podemos falar a palavra de Deus, podemos trazer uma mensagem, uma palavra de consolo, de esperança ao coração dessas pessoas que necessitam, assim como nós. Porque quando a palavra de Deus fala, ela não fala somente com aqueles que estão ouvindo do outro lado, mas ela fala conosco também, que estamos comigo, com as pessoas que também ministram, que falam a palavra do Senhor. A palavra vem para nos consolar, primeiro o nosso coração, depois nós a transmitimos, nós compartilhamos aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. Neste dia eu quero estar aqui no Salmos 42, lendo alguns versículos e falando aquilo que o Espírito de Deus colocar dentro do meu coração. Aqui no Salmo 42, a Bíblia fala que o salmista Davi, ele declarava nesta oração o desejo da alma dele. Ele dizia que a alma dele tinha anseio, anelava por servir a Deus, desejava servir ao Senhor. A alma dele ardia de desejo de estar na presença de Deus, de estar no templo do Senhor, adorando a Ele, glorificando, falando com Ele, sentindo a presença dEle. Então, ele fala aqui no 42:1, como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, ele aqui faz uma declaração na sua oração, dizendo: ó meu Deus, a minha alma anseia por Ti, a minha alma anela estar na Tua presença, eu tenho desejo de buscar ao Senhor, eu tenho desejo por Ti, porque se nós pararmos para pensar o nosso corpo físico, a nossa carne, a Bíblia diz que há uma luta muito grande entre a carne e o espírito, porque, como o salmista Davi aqui declara, a nossa carne, na verdade, não tem vontade de buscar a Deus, né? O nosso físico, a nossa carne, a parte carnal, não tem desejo de ler a palavra, de ouvir a palavra, de estar na casa de Deus, de buscar as coisas espirituais, porque existe uma briga e uma luta muito grande da carne contra o espírito, que Deus muitas vezes nos dá ordens, fala conosco, que nós devemos pender mais, vamos usar assim a palavra, para o lado do espírito, buscar mais as coisas do espírito e não as coisas da carne. Mas aqui o salmista reconhecia que a carne dele muitas vezes não queria estar na presença de Deus e nem buscar a Deus no seu tempo, mas a sua alma anelava, a sua alma desejava estar na presença de Deus, porque eu quero dizer a você nesta manhã que há um vazio no coração do homem, que este vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. Não há nada que possa preencher este vazio a não ser a presença de Deus, porque nós fomos criados por Ele. A Bíblia diz que o sopro de vida que está em nós foi dado por Deus quando Ele criou Adão. Ele fez Adão ali perfeito e a Bíblia diz que Ele soprou sobre a vida de Adão. Ele soprou, Ele trouxe vida para dentro de Adão. A vida de Deus veio para dentro de Adão. Então, o homem, ele pode buscar em muitos lugares, em muitas coisas, algo para que a sua alma se sinta bem, para que a sua alma tenha prazer, para que a sua alma sinta uma alegria verdadeira, mas ele não vai conseguir,
Porque aqui o salmista Davi declara isso, fala muito claro ao nosso coração através desta palavra, que a alma dele desejava. Ele não disse que o corpo dele, que a carne dele desejava, mas ele diz que como o cervo bramava pelas correntes das águas, assim a minha alma por ti, a minha alma sente sede, suspira por ti. Então, é o que Deus está falando conosco nesta manhã, que a gente vai ter sempre esta luta da nossa carne contra o Espírito, contra a vontade de Deus. Sempre vai haver essa luta da carne querer fazer a vontade do nosso eu, o nosso querer. Sempre vai haver essa batalha da carne contra o Espírito, mas Jesus diz que nós devemos vencer a carne. E de que forma nós podemos vencer a carne? Através da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus, através das orações, através da comunhão, da santidade, de buscarmos ao Senhor, de vivermos na presença do Senhor. Porque aqui ele dizia assim que a alma dele tinha vontade de estar no templo do Senhor, de estar na casa de Deus. Muitas vezes nós não valorizamos estar na casa de Deus, mas quando nós vamos ali, muitas vezes entramos tristes dentro da casa de Deus, entramos ali chateados, aborrecidos pelos problemas, pelas adversidades, pelas situações que nós temos que enfrentar aqui fora, mas quando nós vamos no templo, na casa do Senhor, eu sei que talvez você aí esteja questionando e dizendo, mas o templo de Deus somos nós. A casa de Deus somos nós, sim, você tem razão. Mas existe um lugar onde nós nos reunimos para estarmos louvando a Deus, para estarmos em comunhão com Deus. E a Bíblia toda, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, fala deste local, deste templo, onde as pessoas iam, se reuniam para adorar, para louvar, para ouvir a palavra, para estar em comunhão com os outros irmãos. E não é diferente aqui o que Davi fala, que ele anelava por servir a Deus no seu templo. Ele não estava falando do templo corpo, ele estava falando do templo casa, de estar em algum lugar reunidos para estar em comunhão, ouvindo a palavra de Deus. E muitas vezes nós deixamos este desejo sair do nosso coração, esfriamos o nosso coração a ponto de não conseguirmos mais estar em comunhão com os irmãos, de não ter mais esta sede na nossa alma, porque no verso 2 ele fala, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele diz, quando estarei, me apresentarei ante a face de Deus. Então, ele almejava, ele desejava, e para que algo venha acontecer, para que nós venhamos ser transformados, esse desejo tem que estar no nosso coração, porque Deus ele nunca vai nos obrigar a fazer algo que nós não queremos. Você vê que o salmista diz que a alma dele desejava, então como ele deu um comando para a sua alma, e é o que nós devemos fazer. Quando a nossa carne pedir algo que não é do agrado de Deus, quando a nossa carne disser, olha, hoje não vai à casa do Senhor, não ore hoje, não busque a Deus hoje, não fale a palavra de Deus hoje, olha, você está enfrentando um problema tão difícil, você ainda vai falar da palavra de Deus, você ainda vai orar, você ainda vai dobrar os seus joelhos, você ainda vai adorar a Ele com hinos, você vai ter coragem de ir na casa dEle, passando por tudo que você está passando. E o salmista Davi também enfrentou batalhas e lutas terríveis, mas ele está dizendo aqui que ele venceu a carne dele, dizendo, reconhecendo que a alma dele tinha sede de Deus. Ele diz, quando eu estarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Então, esse desejo tem que estar dentro do nosso coração de nos apresentar todos os dias perante a face do Senhor. E de que forma nós podemos nos apresentar diante a face do Senhor? A Bíblia diz que é nessa comunicação de oração. É isso que traz a comunhão de nós com o Senhor Jesus, com Deus. É através de Deus que nós chegamos até Jesus e encontramos esta comunhão.
E com certeza a nossa alma vai ser saciada. A nossa alma, aquele vazio que eu falei, vai ser preenchido pela presença de Deus. E quando este vazio ele é preenchido pela presença de Deus, eu sei que nós podemos enfrentar o que for, ainda com lágrimas, ainda sabendo que a situação se faz presente ali. Nós não sabemos explicar, mas nós conseguimos adorar a Deus, conseguimos ir para a casa dele, conseguimos ainda dobrar os nossos joelhos, ainda com lágrimas, e falar com ele, porque sabemos que ele não nos abandona nos momentos difíceis. É assim o salmista estava dizendo. No verso 3 ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dize constantemente: onde está o seu Deus? Olha o que dizia o salmista Davi aqui nesta palavra. Ele diz que as lágrimas dele serviam como mantimento para ele de dia e de noite, porque as pessoas perguntavam para ele: onde está o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Porque quando nós estamos passando por momentos caóticos, difíceis, adversidades, quando estamos passando, quando as ondas estão nos submergindo, estão afundando o nosso barco, quando o mal chega na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, as pessoas que nos olham de fora vão perguntar, como perguntaram para Davi: onde está o seu Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que você busca? Ele não está fazendo nada por você. Esses são os pensamentos que entram na cabeça, na mente da pessoa quando ela está na adversidade. Mas eu quero dizer a você, com toda certeza, que Deus não te abandonou, Deus não nos abandonou, e que as nossas lágrimas, como o salmista Davi diz, que servia como alimento para ele, tamanho era o sofrimento dele, que as lágrimas dele serviam como alimento para ele. Ela alimentava ele porque ele estava falando com Deus. Ele nem comia a comida física, porque as suas lágrimas eram tantas, né, que alimentavam ele constantemente. Ele buscava o Senhor. E ele fala que também constantemente perguntavam: onde está o seu Deus? E há uma resposta para nós nesta manhã, para aqueles que nos perguntam onde está o nosso Deus. A Bíblia responde, a própria palavra diz que o nosso Deus está no céu. E Ele também está conosco, que faz tudo o que lhe apraz. Os olhos dele jamais deixou de estar sobre nós, sobre a nossa vida. O olhar dele está sobre nós. Não pensa que Deus está indiferente à sua situação, à minha situação, como ele não estava indiferente à situação de Davi. Ele diz no 4 assim: quando me lembro disso dentro de mim, derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor. Com multidão eu festejava. E aí ele perguntava, ele se lembrava disso: Senhor, eu fazia isso, a minha alma ela se derramava perante ao Senhor. Eu ia à tua casa, eu te buscava com voz de alegria e de louvor, e olha a situação que eu estou agora. E ele perguntava: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ele dizia: espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. Olha que coisa linda. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele dava um comando para a alma dele. Ele dizia para ela: por que você está abatida? Confia em Deus, pois ainda eu louvarei. Então, nós temos que pedir a Deus que nós venhamos aprender a controlar as nossas emoções, ainda que a situação seja muito triste, ainda que a situação doa muito dentro de nós. Nós temos que lembrar que Deus está conosco e dar esse comando para a nossa alma. Por que você está abatida, ó minha alma? Deus está comigo, Deus se encontra comigo, mas você pode estar perguntando: como Deus pode estar comigo dentro dessa situação que eu estou vivendo? Ele está porque ele estava com Davi. Ele está porque a Bíblia diz aqui que Deus ele deu a resposta para Davi. Davi diz: porque ainda eu louvarei, quer dizer que havia uma confiança no coração de Davi. Ele dava o comando para a alma dele, dizia: eu ainda vou louvar ao Senhor.
essa situação, ela vai passar e eu ainda vou adorar o nome dele na salvação da tua presença, porque ele tinha certeza da presença de Deus na vida dele, ele tinha certeza que Deus não havia abandonado, e eu digo para você nesta manhã, Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Vai existir uma solução, tem uma solução para o seu problema, tem uma solução para os meus problemas. Este Deus não é um Deus morto, ele é um Deus vivo. Ele continua dizendo no 6, o meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermomitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecesses de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão dos meus inimigos. Como uma ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o seu Deus? E ele repete no 11, por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação, ele é a salvação da minha face, ele é o meu Deus. Gente, que palavra maravilhosa. Que coisa linda que aqui o salmista reconhecia, ele estava dizendo, lembrando de tudo que Deus havia feito por ele, e ele diz, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, de noite uma canção estará comigo, a oração ao meu Deus, a minha vida. Então ele, apesar de estar passando por um momento difícil, ele não desistiu de buscar a face do Senhor. Por isso Deus, a palavra diz que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele sempre, quando ele praticava algo que não agradava a Deus, ele se arrependia, ele tinha um coração contrito, voltado para Deus, ele reconhecia o seu pecado, ele reconhecia o seu erro, ele se colocava na presença de Deus de uma forma, você vê que no 11 ele repete de novo, ele dá o comando para a sua alma de novo, dizendo, por que está abatida, ó minha alma? E no 7, eu não sei se você notou, ele diz, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas vagas, e vagas têm passado sobre mim. Então, Davi reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, reconheceu que um abismo chama outro abismo, que quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, cada dia mais nós vamos nos afundando, cada dia mais nós vamos nos perdendo, mas quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, então nós vamos vencer os nossos adversários, vamos vencer o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, os nossos inimigos espirituais, tanto os físicos como os inimigos espirituais, que são os maiores que nós enfrentamos, são os nossos inimigos espirituais. São aqueles que não querem ver nós diante de Deus de pé. Era o que Davi estava passando, mas ele no final diz, minha alma não se perturbe, espere em Deus, confia nele, porque, ó minha alma, eu ainda louvarei ao Senhor, eu ainda adorarei o nome dele. E essa situação vai ser para glorificar o nome do Senhor, não para destruir a sua vida, para destruir a minha vida. Então que Deus neste dia esteja abençoando você poderosamente, sua família, sua casa, o seu lar. Que você entregue todos os problemas na mão do Senhor neste dia e confie nele. Espere nele, porque os que esperam no Senhor, a Bíblia diz que renovarão as suas forças. Eles não serão decepcionados, não serão envergonhados, mas eles serão vitoriosos, porque a Bíblia diz que Jesus já venceu por nós. Tudo que estamos passando, Jesus já sabia e já venceu por nós. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, o teu lar e a tua família neste dia. Um grande abraço no teu coração. Amém. Tchau, tchau.